Olá, boa noite. Vamos começar a live. Agora eu estou tentando chamar aqui a Kátia. Oi, Eda. Boa noite. Estou aqui na primeira vez com essa live, tentando chamar a Kátia aqui. Vamos ver. Agora sim. Bem-vinda, Edinha. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda. Solicitei aí, Kátia. Vamos ver. Oi, gatona. Acho que agora deu certo. Deu certinho. Muito bom. Tudo bem? Tudo bem, tô feliz com a minha primeira live aqui, né? Com a Kátia. Vai ser um Obrigada, sucesso. Kátia. Eu te agradeço do Obrigada. convite. Primeiro eu quero explicar aqui que essa live eu vou tentar fazer de vez em quando, não sei ainda a periodicidade, mas vou começar com a Kátia Briz, que ela é minha amiga, terapeuta, foi minha professora de Magnify. Algumas pessoas viram minha live, né, com ela me entrevistou e agora vou fazer o contrário. E aí, Kátia, tudo bem? Tô bem, Fê. É um prazer estar aqui com você. Obrigada do convite, é uma honra. Essa é a primeira de muitas, pode ter certeza. Primeira de Amém. muitas, muitas, Eu muitas, muitas. fiquei muito feliz porque o intuito dessas lives é falar um pouco sobre energia, sobre terapias, né? Falar um pouco e desmistificar. Porque quando a gente fala um pouco sobre energia, terapia energética, as pessoas ficam um pouco. O que que é, né? Algumas pessoas. A Sandra é minha amiga, boa noite. Bem-vinda, Sandra. E assim, então nós vamos esclarecendo quais os Sim, benefícios das terapias, né? Qual a vivência, né? sim. Então, para começar aí, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como você começou, com que terapia você começou, como que foi o primeiro acesso que você teve, né, com as terapias, o que que te tocou para você começar? Tá bom. Bom, lá na adolescência tinha algumas coisinhas, né? Umas brincadeirinhas, gostava de um Aixing, de umas coisinhas assim. Mas a gente acha que é coisa de adolescente, né? E passou. É. Foi pro mundo corporativo, isso passou. Quando eu tava. Sempre frequentei igreja católica, fui no kardecismo, fui conhecer outras religiões, conheci a igreja evangélica para entender um pouquinho delas também. Mas eu não me achava em nenhum lugar. Então, quando o Uhum. Henrique nasceu, meu filho está com 8 anos hoje, ele teve muito refluxo. E nesse período eu me aproximei de uma pessoa que trabalhava comigo no corporativo, na telefônica, na época. E a mãe dela é pediatra, homeopata e atendia como terapeuta também, trabalhava com os florais, etc. Então começou a ser o primeiro contato novamente pós-Henrique por uma necessidade dele, né? E Uhum. aí, nesse período, um dia ela mandou uma mensagem, cara, vem ver um reiki, quer participar? Tal, eu, reiki? O que é isso? Isso era algo que eu não conhecia. E quando eu cheguei lá, eu me lembro a roupa que eu tava, eu me lembro tudo perfeitamente. E quando eu entrei assim na sala, apesar de estar chovendo, tinha uma luz muito bonita na sala. Parecia que estava ensolarado. Foi muito interessante aquele dia. E eu me senti super bem.
E aí aquilo ali e me chamou a atenção, porque naquele dia nós tivemos um aniversário e nós fomos para esse aniversário. Bom, chegando nesse aniversário, filho pequeno, o Henrique tinha ali 1 ano e pouquinho, né? E aí a gente tava lá com ele, levando ele brincando para um lado para o outro, meu marido tava com os amigos, porque daí eles se juntam, e eu correndo atrás. Normalmente isso me estressaria muito. Eu sairia Uhum. querendo falar, pô, meu, me largou sozinha. Aquela coisa de mãe, né? Mãe enlouquecida, tá com um filho pequeno, você também quer sentar, e é uma fase que eles não param. Poderia só pedir, ok, mas a gente não faz, a gente tá brava. Acha que tem que pensar, enfim, né? E aí nisso, o que aconteceu? Naquele dia, por mais que eu tentasse, vamos dizer assim, ficar brava, eu falava, meu, eu comecei a olhar e falei, por que eu não tô brava? Por que não tá me irritando É. essa história, né? Não me irritava, aquilo não me irritava. E ali eu fiz assim, reiki. E aí, legal, se eu já tava tendenciosa, aquilo ali foi o que eu precisava. Eu falei, eu quero conhecer. E aí foi aí, assim, boa noite, Assim, tudo. boa noite. Fala boa noite para a Aninha também que entrou, Ana Paula. A Sandra fez Magnify. Lembra da Sandra? Oi, Que estava Sandrinha, junto minha outra comigo. aluna. Eu vi que Muito entrou uma bom. Fernanda também, que acho que você que fez a live com ela também. Opa, Isso, virou. a Fernanda da segunda live, né? Que eu fiz É, dobradinha de isso, Fernanda. isso. Eu assisti também uma parte. Dobradinha. Então, e aí, Fê, eu falei assim, eu quero entender isso melhor, eu quero fazer o curso. No mês seguinte, eu fiz o curso, no outro mês eu cheguei lá para atender, eu brinco, né? Quando eu conto essa história, porque foi engraçado. Eu falei assim, vamos pro voluntariado. E eu fui toda preparada para atender. Eu falei assim para minha mãe, tava com a minha mãe e acho que com a minha irmã. Eu falei, bom, é o seguinte, eu não sei que hora nós vamos embora, eu não sei como vai ser, eu acho que eu vou para trabalhar, e se eu for trabalhar, eu vou ficar até o final. E minha mãe, tudo Uhum. bem. Só que ninguém tinha falado nada sobre eu trabalhar. Eu fui de caruda porque eu queria aquilo. Isso não é normal, meu. Eu falei, se rolar, beleza, vamos lá. E eu cheguei, a hora que eu entrei, a mestre fez assim, tá pronta para trabalhar? E eu, tô. E ali eu Olha, comecei. Foi exatamente assim. papo, né? Foi papum. E dali eu fiquei 2 anos fazendo voluntariado, que uma vez por mês é lá na Zona Sul, eu moro na Zona Norte, em São Paulo, então é Nossa. do outro lado, né? É lá quase em Santo Amaro ali, eu não lembro o bairro certo. E toda uma vez por mês, quer dizer, no final do mês eu tava lá. E depois começaram a entrar outros compromissos, hoje eu faço no meu espaço, mas eu lembro que foi muito assim, foi tipo, vamos lá e vamos lá, né? E fomos, e aí aquilo ali, É, o rei que eu me senti em casa. Era tudo que eu queria, né? Porque eu não tenho uma obrigatória, não é obrigatório, não é uma religião, ninguém tá me cobrando nada, mas me faz bem. É uma energia que me deixa no prumo. É uma energia que e, me deixa bem. aproveitando, qual foi o primeiro momento que você sentiu que você fazendo o reiki numa pessoa, ela já deu um feedback, ou você percebeu? Porque tem também as duas questões. Ou você percebe a diferença na pessoa, né? Ou a pessoa te dá um feedback. Então você pode falar o que te deu um feedback, né? E também um caso que você percebeu e que a pessoa também não percebeu. Vamos ter uma ideia. Nossa, Fê, foram tantas coisas, porque daí que aconteceu, né? Eu fiz o reiki, um, um mês depois eu fiz o Magnify, nem sabia direito o que eu estava fazendo, e mais um mês depois eu fiz o Reiki 2, porque estavam me pedindo envio de Reiki à distância, quem mal me conhecia, vamos dizer assim. Então foi tudo assim, foi tudo muito corrido, né? Mas eu acho que um Uhum. dos feedbacks mais interessantes que eu tive não foi nem tanto da pessoa, mas foi do meu filho, porque isso me marcou muito, né? No mesmo. Eu fiz, como eu fiz, Reiki 1, Magnify, Reiki 2 e depois eu fiz florais. Tudo no mesmo semestre, não foi nem ano, Uhum. foi no mesmo semestre. E Nossa. nesse semestre, foi tudo muito rápido. Teve um dia que teria uma celebração de Magnify Healing e teria Uhum. que fazer o módulo 2. Eu não tinha feito o módulo 2 ainda, mas eu participei sustentando, né? Que é enviando energia para as pessoas que estão ali sustentando o ambiente. E meu filho foi.
E lá no lugar, no templo da minha mestre, tem um monte de quartzo rosa no chão. E Uhum. essa minha mestre é a mãe da minha amiga, que estava grávida junto comigo. Então, nossos filhos têm diferença de 4 dias. E aí Uhum. eles estavam lá brincando, porque o filho dela também estava. E eu sei que na hora de ir embora, fomos embora tal. Quando eu chego em casa, tem um quartzo rosa na sacola. E eu falei, ele pegou, mas ele era muito pequenininho, né? Acho que ele tinha 2 aninhos, 2 anos e pouquinho. Ele não tinha muita noção. Mas ele pegou. Então eu falei, amiga, ele pegou, desculpa, tá lá, não, fica tranquila. Meus pais sempre dão. Tá bom. Isso foi no domingo. Quando chegou na segunda-feira, a minha vizinha precisava de um reiki, que ela não estava bem. Falei, bem, eu vou na sua casa. Assim que o Lu chegar, eu vou na sua casa. O Lu chegou e eu não conseguia sair. Meu filho não deixava eu sair. Tá bom, Val, eu não tô conseguindo. Você pode vir na minha casa? Ai, peraí, se trocou e veio em casa. Quando ela chegou em casa, o Henrique deu um escândalo. Ele quase. Tem aqueles portãozinhos para separar a escada, e ele Uhum. chacoalhava e gritava. Aí eu, pro meu marido, deixa ele subir. Ele subiu, olhou assim na cama, né? O que você tá fazendo? Mamãe, com as palavras, com o jeitinho dele de falar, né? Não é exatamente assim, mas o que você tá fazendo, mamãe? A Uhum. mamãe vai aplicar reiki na titia. Aí ele olhou, olhou, foi lá pro quarto dele, pegou a pedrinha, trouxe aquele quartzo rosa e colocou do lado. Quando ele colocou do lado, ele desceu a escada e eu fiquei 50 minutos, porque no começo, né, você fica mais tempo, normalmente, eu É. fiquei 50 minutos aplicando reiki. E Olha. ele tava lá em casa, lá no sofá, tranquilinho, sem me chamar, sem fazer nada, absolutamente nada. Então, esse Olha. dia, acho que foi o tema, vamos dizer assim, de maior resposta, vamos falar, porque é uma criança que não É. entende, não sabe absolutamente nada. Exatamente. Ele trouxe aquela pedrinha, tinha um propósito, essa pedrinha, ela vive comigo hoje, eu É. tenho uma coaninha, ela fica comigo no meu altar, mas Aham. eu usei ela muito em atendimentos. E naquele dia, quando acabou, ela falou, tô ótima, cá, obrigada. Então, É. esse, eu falo que foi muito marcante, mas tem aí inúmeros, né? Às vezes a gente faz, eu mexo com massagem, às vezes você vai lá, você coloca agulha, você coloca ventosa, tira sangue, faz sangria, faz não sei o que, a pessoa nada. Aí você olha É. assim e fala, tá bom, põe a mão. Você faz ali 5 minutinhos de reiki, às vezes conversando mesmo, nem tá 100% concentrada. Aí você olha assim, a pessoa tá liberada, a pessoa tá bem. Então, muitas vezes a pessoa precisa, assim, da energia, né? É, É. da, porque a energia tá no todo, né, Fê? A energia é tudo. É. Quando você falou de criança, é interessante que a criança, na verdade, talvez ela não saiba, no momento igual a idade dele, não sabia falar, Sim. né? Mas ele traz uma bagagem, né? Às vezes de outras vidas, algum momento, ele sabe o que está acontecendo. Na verdade, ele não sabe, né? Então ele demonstrou com a pedra, né? Sim. Mas a criança está totalmente espiritualizada, né? É muito legal, Sim. muito interessante, Ele, muito é, bonito. é, ele é um caminho à parte, Fê, porque quando ele fala que É, ele quer ir atender comigo, ele vai atender no meu lugar. E é exatamente isso que acontece. Ele atende, ele coloca é, cristal, ele limpa, ele faz umas é, coisas que você fala, o que você tá fazendo? Eu não sei, mas tá muito suja. É assim. é. Ou seja, a Então, eu bagagem vejo, dele né? está lá, né? E Tá. assim, tem os momentos que dá aquele despertar. Eu lembro que minha psicóloga falava assim, quando eu fiz o Magnify, eu falei para minha psicóloga, nossa, mas eu me identifiquei tanto, né? Sim. Que parecia que eu já sabia. Ela falou, mas você já sabia, né? A questão foi que foi aquele momento de relembrar, né? Então a gente traz em algum Hum, momento até as técnicas juntos, né? É uma é. bagagem, né? E me Tá fala, tudo, né, além. Fê? Tá tudo aqui, a gente só precisa pegar. Eu brinco que a gente precisa pegar, né? Pega, É, 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 pega e vai é, embora, que tá tudo aí. é. E além do Magnify, do Reiki, quais as terapias que também que você Nossa. começou a gostar, a interagir, estudar? Falando um Hoje, pouquinho de cada, porque aí a gente aproveita e fala um pouquinho sobre o Reiki, né? Aí fala sim, o Reiki, aproveitando, para quem não tem, né, a ideia, mas em posições de mão, com a energia, né? Então nós vamos fazendo sessões e a pessoa vai sentindo aquele bem-estar, né? Trabalhando com chakras, enfim.
Se você quiser falar mais alguma coisa, pode Falo, falar. eu gosto sempre de falar que o reiki é uma energia que ela vem do alto, né? Então ele vem, entra pelo nosso coronário, ele para no nosso cardíaco, sai pelas nossas mãos e vai para a pessoa, né? E vai trabalhar, vai equilibrar os chakras. O que são os chakras? As rodas de energias. E essas rodas de energia a gente tem pelo corpo todo. O que ocorre é que aqui no Ocidente a gente olha aí 7 como os principais. Beijo, João, obrigada. E a gente tem já o Magnify, a gente traz a nossa energia, né? A gente manda para o alto e é tipo, cara, vamos lá, aumenta a energia aí, potencializa, né? Brincando. Mas é isso, ele potencializa aquilo ali e volta pra gente, né? Todas essas técnicas, elas vão de quarta, quinta dimensão para cima. Elas não estão aqui nessa dimensão da matéria, né? Elas vão atuar em todos os nossos corpos, no mental, no emocional, no físico, no espiritual, vai nos equilibrar. E aí, assim, eu tenho mais, sei lá, quantas terapias, Fê? Acho que eu tenho 35 cursos aí. Fala, vamos aproveitar? Posso engajar aqui? Eu vou colocando, aí você vai, se você for lembrando. Vamos falar um pouquinho sobre barras de artes, né? Que é uma terapia aqui, energética, que está assim, hoje está bem, entre aspas, na moda, né? As pessoas estão conhecendo muito. E assim, eu me identifiquei muito, tive assim, comigo mesmo, primeira vez que eu tive o contato. Eu queria saber sobre o seu contato e o que foi procurar, por que você procurou barras e como que foi toda essa história. Eu falo que eu fujo de algumas coisas algumas vezes, né? Barras ficou batendo na minha porta por uns 3 anos. E eu fugindo, até um dia que eu ia fazer o Chi porque a gente tem o Magnify Healing, celebração, Light Healing, e o Chi do Light Healing, que é para dar aula do Light. E eu fui atrás para fazer isso, montei tudo e tal. Não formou turma. Então, não formou turma, não tem. E o Chi do Light Healing é uma vez só por ano, né? Então, como não formou turma, eu falei, bom, já que não formou turma, então eu vou fazer barras. E foi assim que eu fui fazer barras. Já tinha pesquisado, aí entrei, fiz com uma pessoa que eu adoro, nossa, tem muito conhecimento mesmo. E amei fazer barras, amei. E aí eu comecei a ter diversos resultados com barras, diversos, muito legais mesmo. Quando eu fiz o segundo curso de barras, que foi um corporal, que é o supressão de células de gordura. Ah, tá. Quando eu fiz aquele, no momento, eu cheguei, aquele dia deu tudo errado, eu não chegava no lugar nunca. Ok, o negócio começou às 9, eu cheguei 10h30, mas vambora. E eu cheguei praticamente pra prática. E ela falou, não, fica tranquila, porque você conhece, é uma coisa ou outra, eu te repasso, tá bom, beleza, vamos embora, vamos fazer. E aí, no momento, foram formadas as duplas, tinha bastante gente, sobrou eu e uma moça. A moça que eu ia atender começou a passar mal. Aí eu falei, gente do céu, o que tá acontecendo hoje, né? Ela começou a passar mal, aí ela falou assim, a mestre falou, não, deixa que eu aplique em você, tá bom. Recebi tranquila, e aí eu tinha que fazer naquela moça, mas tudo bem, né? Recebi. Eu pus a mão nessa moça, ela começou a ter uma regressão ali. E eu falei, meu, o que está acontecendo? Porque em tese, em Axis, você não trabalha nada disso. Em Axis, eles não falam nem tanto de energia, no sentido de, não tem nada espiritual, né? São pontos na cabeça que trabalham ali os meridianos. Nosso corpo ele é todo cheio de pontos. Ok. E ela começou... Foi muito pesada, assim, a regressão que ela teve. Ela voltou numa vida muito lá atrás, tipo coisa do Egito, aquelas coisas bem antigas mesmo. E aí eu olhei aquilo, né? E eu, tá tudo bem? E ela, tipo, não. Aí eu chamei a mestre, eu falei, ó, me ajuda, o que eu faço aqui, né? E na época eu não tinha nem ideia do porquê que estava acontecendo aquilo. Eu entendi, hoje eu sei porquê, que eu tenho uma paciente que faz regressão toda a sessão. Eu falo que eu brinco com ela, eu falo assim, que eu sou como é que eu falo? Zeladora de corpo. Porque eu tô lá eu continuo fazendo meu processo de barras. Põe a mãozinha, e vou indo. Mas ela vai embora.
Ela, olha, essa é você mesmo, Simone. É a dona Adoro Simone. Simone Carriol. Só falar boa noite aqui para a Roberta, que entrou, não deu tempo, e para o Felipe também, para o João, para a Ana. Beijão, gente. Boa noite, então, pessoal. aproveitando um parênteses aqui, só para explicar para o pessoal que não conhece Barra de Axis. Barra de Axis, ela trabalha um conjunto de Axis Consciousness, né? O Axis Consciousness tem várias ferramentas e Barra se adequa dentro do barra da Axis Consciousness. Barra de Axis são pontos na cabeça, né, que nós pressionamos levemente, e nós trabalhamos com física quântica, né? Então, assim, é mais usado as frases de física quântica, né? Mas pode continuar. E barras, a gente fala de trabalhar crenças. Então, ele vai limpar sinapses. E aí você fala assim, tá, e a pessoa faz regressão, e limpa as crenças do mesmo jeito? É uma coisa assim, incrível, eu não sei explicar, porque vai trabalhando as crenças dela, eu sei que tá trabalhando, e ela tá ali indo pro mundo. E nós falamos também infinitas possibilidades, né? Porque barras, né? O Axis Conscious tem infinitas possibilidades. E é isso que acontece, né? Cada pessoa tem uma reação, né? Eu já vi pessoa que falou assim, eu levitei na sessão, né? Então, assim, pessoas que falou, eu fui para outra dimensão, eu não consigo voltar, sabe? As coisas bem forte mesmo. E outras pessoas que só sentem uma sensação boa, né? E limpa as crenças limitantes, né? E assim vai, né? E ó, vou te dar uma dica que eu testei com 2 pessoas para você aí aplicar nos seus pacientes nesse momento de pandemia, Fê. Eu fiz com a Si à distância. Certo. Me conectei com ela e fiz a distância, foi muito legal, ela sentiu tudo. Eu posso dizer para você que eu não sei onde eu tava. O dia que eu descobri, eu te conto. Porque eu chamava o ponto, fechava o olho, e aí eu acordava, falava outro ponto. Acordava, falava outro ponto. Eu falei, meu, o que tá acontecendo? E aí, falando com ela, ela falou, não, tipo, eu recebi tudo, foi normal, igual uma sessão presencial. Então, porque o que importa é a conexão, né? O que importa é a conexão. A pessoa está aberta a receber, aberta a se, sei lá, se modificar, totalmente. E você, né, a interceder por tudo isso. Muito legal. Sim, e aí, essa semana, eu fiz numa outra pessoa que nunca tinha recebido barras, não sabia nem o que era. E aí eu falei, a gente vai tocar os pontos primeiro. Então eu fui falando pra ele, toca aqui, toca aqui, toca aqui. E conforme ele ia tocando, eu ia falando o ponto 3 vezes, chamando como se eu estivesse ativando o ponto. Isso assim, por vídeo. Eu não sei onde ele tá, DDD 66, sei lá, se é Brasília, se é Goiás, se é Mato Grosso, acho que é pra esse lado aí. Brasília não é, mas lá pra cima. E aí, bom, quando... Acho que é pra Goiás, né? 66 acho que é pra Goiás. Por aí. E aí eu sei que quando ele... Aí depois que ele tocou, eu fiz assim, ok, agora você fecha os olhos, relaxa, porque eu já ativei os pontos e eu vou acessar. Aí eu parei, acessei. Só para saber. Aí vocês dão um alô. Oi, voltou. Então, e aí eu fiquei assim, eu peguei, as mensagens vinham, as frases vinham na minha cabeça, eu fui fazendo, e aí um dado momento só que eu dei essa apagada, que foi diferente do da Si, porque daí essa apagada eu apagava e eu mal voltava, só voltava para trocar o outro ponto, e depois eu voltei de vez e falei, ok, tá tudo bem. Aí eu perguntei para ele, né, como é que foi? Que de uma coisa eu fazendo assim, que já tinha sido ativado os pontos. Outra coisa, sou eu fazer nele, que eu não tinha ativado os pontos. Eu tava pedindo para ele por celular, imagina, né? Tenta olhar aqui, ó, pra fazer. Não é tão simples assim, né? Não. E ele não sentia nada da energia no momento em que ele estava procurando. Mas assim, deu super certo, ele falou... Ele no meio, ele começou a ter tosse, a gente sabe que é o corpo reclamando, né? E aí ele falou assim, e aí eu comecei a dar comandos, a tosse dele melhorou. E eu falei, o que você sentiu? Eu senti aquecer, senti um negócio aqui em cima, tá doendo aqui. Aí eu falei, um comando que a gente faz, né? Você aperta, desativar barras. Aí ele foi lá, desativar barras. Passou? Passou. Aí eu falei, maior confirmação que essa não tem. Então, barras... Você não tenha dúvidas, né?
Que às vezes a gente se pega nisso. A gente sabe que não tem. Se pega, Mas a gente assim, se pega. mesmo nós que vamos fazer, sabemos a terapia, estudamos, mas em algum momento você fala, será que vai rolar, né? Mas assim, e rola, é interessante. Ô, Kátia, e como mais terapia energética, alguma coisa que você queira falar? Quando a gente fala de massagem, de acupuntura ou de massagem mesmo, tá? A gente está falando de energético, da mesma forma. Existe uma troca energética e existe os pontos do nosso corpo. Então, por exemplo, a acupuntura, eu estou falando de meridianos. O que são meridianos? São canais de energia que a gente tem no corpo. Então, quando a gente está com dor, eu tô com uma dor aqui nas costas. Tô com uma dor aqui nos ombros, aquele peso que a gente está carregando da vida, do trabalho, da responsabilidade, enfim. O que é isso aqui? É um acúmulo energético. Então a gente, mas eu dormi mal, ajuda. Mas eu, ajuda. Mas é um acúmulo energético. Você dorme na mesma cama e aí um tem dor e o outro não tem dor. Um acorda todo torto, o outro não acorda. Mas é postura. Você arruma postura, coloca aquelas almofadas, faz não sei o quê, você acorda com dor e o outro não tem nada. É o mesmo travesseiro. Ok, o corpo é diferente. Sim, o corpo é diferente, as reações são diferentes, as sensações são diferentes, as emoções são diferentes. Né? Então a gente está falando aqui de um acúmulo energético que começa no nosso corpo mental e emocional. Não é assim que vê eles, mas eu sempre falo assim, nosso corpo físico é o mais denso, onde eu pego, né, por conta da eletrostática, eu consigo pegar. Aí eu brinco que a gente tem camadas, né? Corpo mental, corpo emocional, corpo espiritual, mas não é verdade, não é assim que funciona. É só pra gente tentar entender. É um simbolismo, camadas, né? É um simbolismo, isso. E aí nessas camadas, tudo acontece no mental e no emocional e vem pro físico. Então, quando eu tô com dor, olha onde dói. Então, tem alguns livros que falam, né? Me diga onde dói, que eu vou dizer para você o que você tem efetivamente, né? E claro que você não vai ter tudo que está ali escrito, ou tem tudo e mais alguma coisa, porque você junta com outras coisas, porque a gente é um monte de coisa, não é uma coisa, não é? Mas a gente não tem uma dor só, né? É um conjunto. Né? É um conjunto, exato. Então, assim, aí o que a acupuntura faz? Vai liberar esses pontos. Mas é só a acupuntura? Não. O shiatsu vai fazer isso. O que é o shiatsu? O que é o vai lá e aperta? Que shiatsu dói. Eu fiz shiatsu e não doeu. Não existe isso, gente. Shiatsu dói, porque o shiatsu você vai onde dói e aperta mais ainda. Por que você aperta? Porque ali tem um acúmulo de energia. Então você aperta para sedar, para dispersar aquela energia. E aí quando isso dispersa, a dor passa. Então, algumas pessoas brincam, né, que a gente aperta um lugar que aperta tanto que dói, por isso que a gente fala, né, mas não é. É que a gente está dispersando, então eu estou tirando esse acúmulo. Então ele dá uma aliviada. O que a acupuntura faz? A gente vai ou no local ou no meridiano correspondente ao que a pessoa está falando, com base no diagnóstico. E a hora que põe a agulha está trabalhando esse canal energético. Então, se tem demais, a gente pontua a agulha para sedar. Se tem de menos, a gente pontua a agulha, que é para... Por que menos? Porque, às vezes, pensa assim, o meridiano ele tem nos dois lados do seu corpo. Então, no lado esquerdo está doendo. Isso provavelmente, porque tem uma série de outras coisas para avaliar, mas em grandes linhas, né, tá contraturado aqui, tá com excesso de energia aqui. Então eu venho aqui e aperto aqui. O que ele faz quando eu aperto? Disperso e vem para este lado. Ou eu venho neste lado aqui e coloco uma agulha tonificando, que é o quê? Chamando a energia. Aí aqui libera, porque eu tô tirando a energia daqui e trazendo para cá. É esse o processo, tá? Porque daí a energia circula o nosso corpo. Às vezes, embaixo a gente tem que sedar. E em cima a gente tem que tonificar. Às vezes eu cedo, por exemplo, os 2 pontos de fígado. Mas por que você cede os 2 pontos de fígado? Porque tá tudo aqui em cima. E o meridiano ele vai de lá de baixo até em cima. Então eu tenho que descer. Tá? Uma coisa que... eu não sei o que tem que fazer. A gente sempre fala isso. Põe a agulha perpendicular. Aí, às vezes, a gente até faz ao contrário. A gente olha e fala assim, aqui tá cheio. Eu preciso sedar. Eu vou lá e ponho a agulha contra, né, o meridiano para sedar. Pá.
A hora que eu coloco contra, o corpo faz isso. A agulha estava aqui, o corpo faz isso. Aí você fala, como que o corpo fez isso? Porque naquele ponto não está precisando daquilo. Por mais que o diagnóstico diga, você não sabe fazer diagnóstico, sei. Mas o seu corpo está falando, eu preciso de outra coisa. Olha que interessante, já aconteceu, já percebi isso. Aproveitando, olha, aqui eu tinha um cisto, quem me conhece era mais ou menos assim, ó. E meu terapeuta falou assim, eu vou eliminar seu cisto. E assim foram mais ou menos umas 20 sessões, eu acredito. E assim foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, quando as pessoas olhavam, porque já estavam acostumadas a ver meu cisto, falavam assim, nossa, você operou de novo. Eu falei, não. Então, então, assim, como é maravilhoso, né? Todas essas terapias, toda a medicina chinesa, né? É muito lindo. Nossa, o resultado é E maravilhoso. o cisto, falando do cisto, né? O que provavelmente ele fez? Ele pôs a agulha em volta. Isso mesmo. Isso é uma técnica que a gente chama de circundar o dragão. Então a gente põe a agulha em volta, que eu estou trabalhando a energia para dispersar aqui. E o que é o cisto? Tudo o que é cisto está relacionado a baço, a meridiano de baço pâncreas. Porque o baço pâncreas ele forma e ele sustenta. Tudo que cai é problema de meridiano de baço pâncreas. Tudo que cai? Sim, tudo que cai. A mulher amamentou e o seio cai. O que tem mulher que amamenta e o seio cai? E tem mulher que amamenta e o seio não cai? Meridiano de baço pâncreas. E a gente só para entender, existe um desequilíbrio no baço e no pâncreas, ou no pâncreas, é isso? No meridiano. O meridiano chama baço pâncreas. O canal de energia chama baço pâncreas. E aí ele pode estar relacionado ao órgão. Pode. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Então, a gente trata o meridiano. Por exemplo, meridiano de fígado e vesícula biliar. Porque a gente fala que o que é o meridiano, né? A gente chama de Zangfu. Então, ele é como se fosse, a gente chama de órgão e vísceras. Mas fígado e a vesícula, pra gente é tudo órgão. Mas na medicina chinesa é um órgão e uma víscera. Então, quando a gente trabalha o meridiano, a gente está trabalhando essa energia. Então, eu tenho dores musculares. Um dos pontos, normalmente, que a gente trabalha é fígado. Porque o meridiano do fígado e vesícula biliar é o responsável pelos nossos músculos e tendões. Então, a gente trabalha isso. Fígado mexe com o sangue. Baço pâncreas também tem a sua interação ali relacionada a sangue. Então, a mulher está menstruada, está com problemas, enfim, está com TPM. A gente vai trabalhar esses pontinhos, tá? Normalmente, quando a gente tá meio que não tá legal, é um ponto que dói. E é fácil. Quem tem muita tensão. Tô muito nervoso, tem muita tensão. Pega o dedo no pé, aquela bifurcação entre o dedo, o polegar e o dedo indicador. Se a gente vir aqui assim, ele tem uma ele chega uma hora que ele para, né? Se a gente apertar e doer, pronto. Fígado eu brinco que o fígado tá daquele jeito. Por quê? Tá muito estressado. Então a gente põe o pontinho ali, que vai aliviar. Um ponto chave para que a gente deve usar muito, tá? É esse ponto aqui, que é no meio aqui também, entre o dedão e o polegar. A gente pegar aqui, fazer essa pontinha, né? Pegar aqui, esse ponto é o IG4, intestino, meridiano de intestino grosso, né? E o número dele é 4, porque eles têm numerações. Esse ponto é um ponto para dor. Então, às vezes você tá com dor de cabeça, você vem aqui e aperta esse ponto. Ele vai aliviar. Mas aí você solta e ele volta a dor. Você precisa entender o que é que tá acontecendo. Se a dor é atrás do olho, é fígado. Se a dor é aqui, é vesícula. Se a dor é aqui, é estômago. Então tem que ver onde a dor tá passando. Claro. Uma curiosidade. Aqui, mais ou menos, assim, um ponto, que sempre que eu ia fazer acupuntura, eles pegavam aqui nesse ponto. O que seria, mais ou menos? É o ponto Itang. No nosso corpo, tudo é bilateral, exceto o VC e o VG. Vasoconcepção e vasogovernador.
O vasoconcepção, ele tá entre o ânus e o órgão genital, ele tem um primeiro ponto ali, que é o VC1, e ele vai subir pela frente do nosso corpo, na frente mesmo, como se ele fosse cortar aqui, e ele para aqui. E o VG, após o ânus, tem um pontinho e ele vai subir por trás e ele vai terminar aqui. Então, quando a gente coloca aqui, que é um ponto do VG, que a gente chama de Itang, ele é um ponto para baixar o Yang. O que é o Yang? Quando nós acordamos, nós precisamos de Yang, aquela força propulsora para fora. Quando a gente vai dormir, a gente precisa do Yin, aquela força que nos traz para baixo, vamos dizer assim. Mas não para baixo, para dentro. Para que a gente, né, baixa pensamento. O que é insônia? Meu Yang está aqui. Eu estou ainda toda acelerada. O que eu faço com insônia, por exemplo? Aperto aqui. É um ponto que já baixa. Qualquer outro ponto que baixa. Pega a mão, topo da orelha aqui assim. Pode fazer com as duas? Deixa uma só depois. Se ficar com esse pontinho aqui, o Yang baixa. É um ponto específico, tá? Pra gente não ficar procurando, faz a mão inteira que vai dar certo. E o Yang baixa. Muitas vezes, tá? A gente tá, inclusive, com a pressão alta. Isso aqui dá uma baixada. Porque o que é a pressão alta? O Yang que tá em cima. Baixa. Pressão alta. Aperta essa ponta dos dedos. Tá muito alta, fura. Fura a ponta dos dedos. Vai furando e vai tirando aquele sanguinho mesmo. Vai baixar. Ai, mas eu furei uma, não baixou. Fura 2, 3. Fura os 10 pontos dedos. A Simone tá falando que a yoga dá sono. A yoga dá sono também. Baixa o Yang. Ontem, na aula de yoga, ela tava assim, que sono no final. Sim. Mas é muito interessante. Por conta da respiração, né, Fê? Você tá respirando, você tá trazendo, sim, o oxigênio pro seu corpo, mas você já tá, você tá baixando. E aí você, automaticamente, né, o seu Yang, sim, ele abaixa. Ele abaixa. Aproveitando agora sobre a acupuntura, porque quando nós trabalhamos com as terapias, né, a terapia energética, ela tem muita questão da dúvida, né? Que as pessoas, assim, de repente procura, mas assim fica, mas como isso pode, uma imposição de mão no reiki, né, pode fazer com que eu mude meu jeito, eu mude, né, as transformações, né. Então, eu acredito que quando nós falamos em acupuntura, que você vai lá e aperta com a agulha, eu acredito que muita gente acredita mais que está agindo. Você tem essa sensação? Que algumas pessoas acham que a acupuntura, que tem pessoas mais tradicionais, né, que aí te procura. Tem pessoas assim que ficam com receio e falam assim, me faz acupuntura, que pra ela tá vendo aquilo, entendeu? Mais ou menos isso. Você percebe isso? Percebo, mas sabe onde eu brinco que a gente quebra, né? A palavra não é essa, mas no reiki, na acupuntura, não importa. A gente consegue falar com a pessoa pela energia dela e consegue falar, tem tal coisa aqui? Tem tal coisa a colar? Então, a pessoa, mesmo a descrente, ela começa a acreditar porque você começa a falar da vida dela. Umas vão embora, né? Porque ela fala, não quero ver isso, não. E umas falam, não quero saber, né? Não quero saber, exato. Quero saber. Então, por exemplo, teve uma senhora que eu fui atender uma vez, e ela quis receber o rei. Primeiro eu fiz na mãe dela. A mãe dela era acamada, já 94 anos, não podia sair da cama, enfim. E a mãe dela queria que eu voltasse todo dia. Que ela ficou super bem e adorou, né? E aí eu fui fazer nela. E aí quando eu fui fazer nela, que ela sentou na cadeira, ela foi sentadinha. Que ela sentou, que eu pus a mão no ombro dela, eu já senti. Aí eu, mas o que tem aqui? O que tem no seu ombro, né? Aí ela, você já descobriu o meu problema? Aí eu dei risada. Eu não descobri nada. Eu só falei, o que tem no seu ombro? Porque eu senti que tinha alguma coisa. Mas o que era? Eu não sabia.
E aí eu fui lá e apliquei o reiki nela, e ela falou assim, eu não acredito que ela descobriu o que eu tinha. Então, mesmo os descrentes, às vezes a gente consegue chegar neles por conta disso. Uhum. Se a gente fala só de chakra, às vezes eles não entendem muito bem. Mas se a gente vai lá, passa. E uma coisa, Fê, que assim, é bem interessante, né? Quando você trabalha com a energia, e você pode fazer qualquer outra técnica, você sabe aonde dói. Como você sabe? Eu não sei. Simplesmente eu sei. O fato de você passar a mão, você sente. E não precisa nem passar a mão. Você vai lá e aperta. As pessoas falam assim, você sabe exatamente onde apertar, né? Não. Eu não sei exatamente onde apertar. Alguma coisa tá me levando para ali. O seu corpo tá pedindo. E aí eu vou lá e ponho a mão e falo, o que tem aqui? Aqui não tá legal, ó, aqui tá tendo muita energia, ó, aqui tá vibrando. E assim, quando vibra, vamos dizer assim, que tá legal, a gente sabe. E quando vibra que não tá legal, a gente sabe. Mas como vocês sabem, a gente sente. Então eu sempre falo para os meus alunos, confia. E vai lá e faz. Então, assim, tem algumas pessoas, mas assim, é muito de pessoa para pessoa. Eu tenho pessoas que eu faço acupuntura nelas e ela fala, você pode vir com o cotovelo, Cá? Que é o cotovelo é por causa do... A gente usa, né? Os braços a gente usa os dedos, essa parte da mão, o antebraço e cotovelo. Então a pessoa fala, você pode vir com o cotovelo? Porque para a pessoa, somente o cotovelo vai resolver. Agora eu tenho outros que já falam para mim assim, dá para você fazer só energia para ver se já vai sair? Que a pessoa não quer. Então é muito de pessoa para pessoa, né? E outra coisa que a gente quebra muito é, porque quando você começa a tocar, você começa a perceber, e você vai trabalhando, você vai adquirindo experiência, não tem como, né? Você começa a falar para a pessoa assim, isso tá ligado a isso, né? O seu corpo tá querendo dizer isso. O seu corpo aqui diz isso. Você tem alguma coisa assim? Então, quando a gente fala, né? O braço tá doendo. Por que o braço tá doendo? Por que dói o braço? Tem alguma coisa que eu não consigo pegar. Opa! Tem alguma coisa que você não consegue pegar? Porque braço é futuro, braço eu quero pegar lá na frente. Por que você não tá conseguindo pegar? E a gente olha, né? É direito, é racional. É esquerdo, é emocional. Quando é canhoto, troca. Mas em grandes linhas é isso. Então, quando você vê alguma coisa assim, meu braço dói, tem isso, tem aquilo. Tá bom. Que braço que é? Direito ou esquerdo? É o direito. Você é canhota ou você a palavra é destra? Sou destro. Como é que são as coisas no trabalho? E o financeiro? Você gostaria de fazer outra coisa? É lá que você gostaria de estar? Aí a pessoa fala, não é isso que eu queria fazer. Não, tá tudo bem. Mas o local pra eu ir é longe. Então não tá tudo bem, porque é longe. Não tá. Você não tá tão feliz assim. Então quando a gente olha o nosso corpo, e a gente não, né? Mas não é só estudar, é a gente pensar um pouquinho, tá? Braço e mão fazem o quê? Pegam. Aí pernas, o que pernas fazem? Nos levam. Elas nos levam para os lugares. O que é a coluna? A coluna é a sustentação. É a estrutura. Eu vivo sem braço e sem perna, não vivo? Mas eu não vivo sem coluna. É ela que me dá sustentação. Então, quando a gente começa a observar, a gente fala, entendi. Então, quando aproveitando, fala de coluna também, eu associo sempre assim, que a pessoa está vindo carregando muita coisa na coluna também, ou seja, carregando às vezes problemas de outras pessoas que não consegue resolver. Vou imaginar uma pessoa que tem uma família, eu sustento meu filho, meu neto, minha nora, e eu tenho que administrar tudo, né? É um exemplo, né? E aí eu tô com dor nas costas, então eu tô vindo carregando muito, né? Então, normalmente, né, a gente normalmente a dor vem aqui em cima, quando a gente carrega o mundo. Mas ele está relacionado à estrutura. Porque eu entendo que a minha estrutura tem que ser forte para pegar tudo. A Sam perguntou aí os ombros. Quando é essa parte aqui assim, ó, de ombro, um pouquinho do pescoço e ombro, a gente está falando de transição. Agora, quando a gente está falando de ombro especificamente,
Ou a gente está falando de joelhos, por exemplo, a gente está falando de articulação. E a articulação, ela pode, por exemplo, quando a gente fala de joelhos, a articulação está apontada para frente, está te dando direcionamento, tá? Quando a gente fala de ombros, aqui, essa articulação, eu estou sendo flexível comigo? Com o que eu quero? Está ligado à flexibilidade, tá? E é bem isso. O que a articulação te proporciona? Flexibilidade. Tá? Às vezes, e aí tem que olhar. Porque esse ombro pode estar relacionado a pescoço, que desce. Pode ser asinha. Pode ser isso aqui, ó. Dedinho, punho, cotovelo, que tá doendo aqui. Então, quando alguém traz, dói meu ombro. Deixa eu ver. Dói aonde? Ah, dói aqui. Dói aonde, aqui, especificamente? Olha, interessante. Porque daí a gente vai trabalhar. Depois que nós começamos a estudar as terapias, né, eu percebo que nós começamos a ficar mais atentos. E eu tinha uma questão do ouvido. E eu percebia que eu tinha tampado o meu ouvido esquerdo. E aí eu falei, mas por quê? E aí eu comecei a perceber que toda vez que eu ia no médico, no outro dia, meu ouvido tampava. Então eu comecei a associar. Eu vou no médico, estou escutando algo que não está me interessando, não está me agradando, né? Então a gente começa a associar, né? Eu tenho uma dor aqui, você falou também o cisto, e o cisto me atrapalhava a fazer assim, ó, articular também. Sim. Então, o que você falou. É exatamente isso, Fê. Então, quando a gente precisa começar a olhar, né? De nada, você imagina. A gente tem os livros, tem 5 volumes do Val Capelli e do... fugiu o nome dele, Gasparetto, que eles escreveram Metafísica da Saúde. Tem livros e tem como a gente buscar na internet, tem muita coisa de vídeo do Val Capelli, que é menorzinho, mais curtinho, e que ele fala a respeito, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu gosto da Cristina Cairo também, né? Eu gosto Ela muito. faz tudo com base neles, né? Eu tenho o livro deles, eu me acostumei à linguagem deles. Sim, e ele trabalha, ele entra com o Val Capelli entra com a cromoterapia. Então eu acabo associando mais. Mas é exatamente isso. E ali, eu não vou lembrar, tá? Mas eu tive mastite. Mastite normalmente dá em mulher quando ela está amamentando. Eu tive mastite sem estar amamentando. Pode acontecer? Pode, porque a mastite ela é uma infecção que dá no seio, que, por exemplo, você teve às vezes o próprio sutiã deu uma raladinha no bico, fez uma feridinha e entra por ali, tá? E eu tive mastite e eu não sabia o que era, e você inchou, doeu, fui na médica mastite. E aí eu fui pesquisar. Saí de lá, primeira coisa, né? Mastite, peraí. Fui lá na Metafísica da Saúde. O que é a mastite na Metafísica da Saúde? Eu não lembro com clareza o que é, mas eu lembro que estava muito relacionado àquele momento de vida. Aí eu, por causa disso. Então, a gente olha também, quando a gente, às vezes a gente não quer ouvir, né? Eu tenho paciente que fala, não é nada disso. Não tem isso. É difícil, é difícil, né? É difícil, nós temos uma resistência, né? Então, vamos ver mais ou menos aqui o horário para... Falta 12, passa super rápido, super interessante. Tem mais alguma técnica que você, como Magnify? Deixa eu pensar. Gente, aqui é tanta coisa, né? Que realmente é bastante coisa. Mas bom, uma outra técnica que eu adoro muito, gosto muito de trabalhar é a mesa radiônica e radiestesia. Mas vamos falar de radiestesia, vai? Que vai linkar com a acupuntura. Hoje existe uma técnica que chama radiestesia genética. E aí, sim, Sandra, é isso mesmo. Tá certíssimo, tá relacionado com isso mesmo. E aí, na radiestesia genética, você faz acupuntura, uma das coisas, você aprende a fazer acupuntura à distância. Eu brinco, né? O que é isso? Eu brinco, eu falo que é um vuduzinho, mas não tem nada a ver. Mas porque fala, como assim, né? Então a gente tem uma placa, por exemplo, de isopor, a gente tem ou a foto da pessoa, por isso que eu falo que é um vuduzinho, ou um mapa de acupuntura,
e a gente coloca a agulha nos pontos em que tá doendo. Então, se é no pé que tá doendo, por exemplo, às vezes eu peço, me manda a foto do seu pé. E eu vou lá e coloco. Então, o que eu tô fazendo com isso? Eu brinco que tudo que eu faço eu mudo. Então, eu potencializo com o reiki. Então, eu entro lá no Roncha Nishinei, eu entro com os temas, com os símbolos de reiki para potencializar aquilo. Mas em grandes linhas, eu não preciso fazer. Se eu não tenho reiki, não tem problema. Então, eu vejo onde está doendo e eu coloco a agulha. Mas não tem agulha, põe caixinha. E a radiestesia é muito interessante, né? Você tem aquela régua lá, né? Que mede o angstrom, né? E é impressionante. Você pega o pêndulo, né? E vai mexendo lá, você desconecta a pessoa e você consegue medir a energia, né? Consegue medir a energia, você consegue fazer muita coisa pela radiestesia, muita coisa mesmo. E trabalhando ali a frequência, né? Quando eu conheci a acupuntura, eu fiquei fascinada. Então eu trato a Fernanda, que tá na live, do Rio de Janeiro. Preciso cuidar da Fernanda, tá com dor lá no quadril. Eu vou lá, boto a agulha, já tenho o mapa dela pronto. Pode ficar lá 40 minutos, 1 hora, normalmente eu deixo mais, tá? Não precisa, mas eu deixo mais porque eu deixo. E ela fica bem depois disso. Então é muito... É interessante também, porque a gente sabe que funciona. De mandar reiki à distância. Aproveitando. Mas é louco, porque é uma acupuntura, eu tô colocando uma agulha. Você falando de a distância, que eu fiz com você a PNL, né? Fala um pouquinho da PNL pra gente. A PNL, verdade. A PNL também trabalha crenças. A PNL trabalha chama programação neurolinguística. Então ela vai dentro do nosso cérebro, vamos dizer assim, né? Ela busca onde está alguma coisa ali que está incomodando, que muitas vezes a gente... E ela trabalha para alterar essa programação lá dentro. Então a gente tanto tira, digamos assim, pensamentos que vamos chamar de negativo, que não faz bem, quanto a gente inclui crenças. Então, eu tenho uma crença lá, que eu não posso ganhar dinheiro. Tá bom, existe uma forma em PNL que a gente trabalha essa crença, que a gente limpa essa crença, que a gente tira essa crença. E aí eu só tiro. Não, então vamos colocar uma crença boa, tá? A Jacera tá falando que a PNL ajudou a filha dela a dormir na caminha dela. A gente fez várias coisas. Oi, Taninha. E a Pileta dormia só na cama da mãe. E aí um dia eu fui lá, falei, vou fazer PNL com essa criança. Dá certo? Dá super certo. Instalei recursos nela, a gente chama isso de instalar recursos. E ela passou a dormir na cama a partir daquele momento. E ela não voltou mais a dormir. Então é muito fofo, é muito fofo. Nossa, Taninha, não tem problema. A Taninha estava trabalhando, não tem problema. Isso acontece, não tem jeito. Agora, depois será que pergunta pra gente. Pra gente encerrar sobre as terapias, ficou uma questão do Dharma e Karma, que é uma questão muito ampla, né? Mas só assim, é que eu lembro que a Tânia perguntou. Dá para falar uns minutinhos? Dá sim. Quando a gente olha a parte ayurvédica, tá? Porque a gente olhando pelo budismo é diferente. Eu tenho essa discussão, eu brinco que eu tenho essa discussão com meu marido, porque ele está estudando budismo, e eu falo, não é assim que eu vejo na Ayurveda. Mas assim, Dharma e Karma. Karma está relacionado a ações que, vamos dizer assim, elas não é que elas são negativas, mas que a gente tem uma oportunidade de melhorar. E Dharma está relacionado a coisas boas, a conjunto de coisas boas que a gente faz. Tá? No budismo, karma é karma. Negativo e positivo é karma, porque só está relacionado à ação específica. São todas as ações que você faz. Quando a gente olha na Ayurveda, né, pelos meus estudos, a gente separa karma e dharma como negativo e positivo. Mas no fim, o karma, ele não é... Eu não consigo ver o karma como negativo. A gente teve uma ação que naquele momento a gente entendeu que seria melhor
E a gente está tendo a oportunidade, vamos enxergar o karma como uma oportunidade de melhorar aquilo que em algum momento não estava legal. Sim, sim. Né? Então e eu tinha essa né? impressão antigamente também, que karma é ruim, né? E não é bem assim, né? Não, não é. Ele tá te dando uma oportunidade. Alguma coisa você fez e a gente comete diariamente. Diariamente. Né? Às vezes a gente brinca que o Magnify a gente limpa, faz isso, faz aquele outro. Pode vir também. Se você está falando que na Seixo Noie vem dos nossos antepassados. Dos nossos antepassados. Quando a gente fala de constelação familiar, a gente fala isso. Algo que aconteceu na linha, né? Que veio. Mas a gente está aqui para fazer diferente. Então, peraí, deixa eu limpar esse negócio. Deixa eu entender, deixa eu fazer ações boas, né? É como se fosse, vamos pensar, não é isso, mas vamos pensar numa balança. Então, quanto mais coisas boas eu fizer, melhor. E acaba tendo uns resgates, né, pra gente, né? Ô, Kátia, nós temos 5 minutos, parece que voa o tempo, né? Boa. Eu queria que você falasse um pouco, assim, do seu Instagram, qual que é, aonde você atende. Bom, e terminar do jeito que você quiser. Então, tá ótimo. Obrigada, amor. Primeiro, eu quero te agradecer muito, muito mesmo pela participação. Adoro estar com você. Eu atendo na Zona Norte, eu atendo online. O meu Instagram é difícil, porque é um nome em sânscrito que tem. Na verdade, ele tem um significado em sânscrito, né? Que é na indiana, que é Kailash Budi. Mas a gente coloca aí em algum momento para ficar mais claro, né? Que é difícil mesmo. Lá no Story tá. Lá no Story tá, né? E tem um porquê desse Kailash Budi, né? Um dia eu conto aí, que é uma história bem bonita. E que mais? E eu atendo uma penca de coisa aí. Eu brinco que eu atendo uma penca de coisa, porque é isso mesmo. Eu faço o que precisa. Ela colocou, a Jaciara colocou Kailash Budi. É isso mesmo. Tânia, obrigada pelo carinho. As duas são demais. Linda, obrigada, Tânia. Só uma fofa. E agradecer. Fala, Fê. Não, eu ia te agradecer muito, porque assim, foi muito interessante, né? Coisas assim que eu trabalho, entendo, e coisas que eu não entendia, que ficou muito claro. Acho que ficou, para quem viu toda a live, ficou assim, muita informação, um pouquinho de cada. Está de parabéns, tá? Que Deus continue te abençoando, essas suas terapias, esse seu desenvolvimento, né, pessoal, profissional de cada dia. Né? Vai ficar gravada. Vou gravar aqui. Eu quero aproveitar uma coisa, Fê. Desculpa, eu te cortar. Não, pode falar. Não. Agora, às 8h30, eu vou fazer uma live com a Gisele. Ela entrou também um pouquinho. A Gi vai falar de grafologia, que ela vai contar pra gente como é que você analisa a pessoa pela letra. É muito legal. Ela fez um pouquinho da minha já, né? É bem legal ver. E aí a gente fala, como que pode uma coisa dessa? E ela fez só um pedacinho da minha, muito rápido, de um ponto que eu queria saber especificamente, e foi bem legal. Vale a pena aí também para conhecer. E quem não puder, fica gravado no meu também. Fica gravado e vê outra hora. Acontece muito. Gente, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui. É muito gostoso compartilhar com todos, né? Essa energia maravilhosa. Mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Kátia, muito sucesso. E para todos nós. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem dar alguma sugestão de lives, né? Vocês vão dando sugestões aí para a gente poder aí colocar e desmistificar um pouco, né, a questão das energias, que fica muito amplo. Tá bom? Obrigada, Roberto, Ieda, todos, gente. Kátia, beijão, viu? E boa sorte aí nas suas lives, tá? Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.